o que diz aqui no verso 20 é que esses 2 pães que são primícias para Deus e esses 2 cordeiros, eles são santos para o Senhor e para uso do sacerdote. Como se fosse dizer, judeus e gentios, as 2 casas de Israel serão santas e o sacerdote, que é Cristo, usará eles. Isso que quer dizer. Aí no verso 21 diz, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Então esse é o Pentecoste, irmãos. Olha só como dá para explicar muitas coisas através desse dia. E o interessante é que essas 4 primeiras festas, elas estão amarradas. A Páscoa é uma festa de 7 dias. Antes de acabar a Páscoa, já se inicia todas as outras 3. A Páscoa é uma festa de 7 dias. Ao 3º dia, tem primícias. E aí, nesse dia, começa a contagem das semanas. Então, dentro da linha do tempo da Páscoa, tem asmos, já começa a primícias e acaba só no dia do Pentecoste. Estão conectadas as 4 primeiras festas. E aí Paulo olhava para esse dia do Pentecoste, no qual se derramou o Espírito Santo sobre os judeus, e depois o Espírito Santo testemunhou o seu derramamento do mesmo Espírito sobre gentios, judeus e gentios. Paulo aproveitava todos esses detalhes para pregar o Evangelho. Ele considerava essa festa do Pentecoste uma porta aberta. Vamos verificar isso. Está em 1 Coríntios 16. Do 7 ao 9. Ele está para finalizar a carta. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários lá. No dia do Pentecoste, dia 50, havia uma grande porta aberta para ele. O que ele fazia? Pregava as boas novas. Pregava as realidades do Messias e usava o livro da lei. E tinha muitos adversários lá. Quais eram os adversários? Os que iriam se contrapor contra ele, blasfemar, contradizer o que ele falava. Mas, olha só, o dia do Pentecoste. Com certeza ele iria falar do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus e gentios, que era o trabalho dele. Ele iria falar as grandes obras que Deus estava fazendo nos gentios. E iria na festa do Pentecoste, iria mostrar os 2 pães, os 2 cordeiros, os 2 pães como primícias para o Senhor, os 2 pães com fermento, iria contrastar com a Páscoa, iria revelar Cristo com exatidão para todos. Então o passo 2 fechou aqui, passo 3, festa dos tabernáculos. E ainda continua em Levítico 23. O passo 2 foi dentro de Levítico 23, né? Nós lemos a parte do Pentecoste. Agora o passo 3 continua dentro de Levítico 23, vamos ler a parte dos tabernáculos. A partir do verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Verso 38. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. É o que Deus quis dizer, né? Além de tudo que vocês têm que fazer, vocês devem fazer essas questões da festa dos tabernáculos. Verso 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ao 1º dia e também ao 8º. Haverá descanso solene. Ele quer dizer, no 1º dia e no 8º haverá descanso solene. Verso 39. Ponto importantíssimo. Quando vocês recolherem os frutos da terra, celebrareis a festa dos tabernáculos. 3 vezes ao ano tinha dízimo. Na Páscoa,
nas primícias e agora nos tabernáculos. Eles deveriam recolher todos os primeiros frutos, as primícias, e dessas primícias separar a 10ª parte e dar para Deus. O povo fazia isso lá no Antigo Testamento como sombra. A realidade seria que essas colheitas seria o próprio povo ressurreto diante do Senhor, para entrar na festa dos tabernáculos. Eles já estariam recebendo o Espírito Santo, lembra do Pentecoste? Já estariam recebendo o Espírito Santo até chegar o dia determinado. Eu pulei a festa da expiação, porque no dia da expiação não tem entrega de primícias, né? Eu pulei trombetas e expiação e vim direto para os tabernáculos. Aí no verso 40 diz: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aí qual é o ponto interessante aqui do verso 40? É que na festa dos tabernáculos Deus fala que era para eles pegarem frutos de árvores formosas e também ramos de palmeiras para a celebração da festa dos tabernáculos, de habitarem em tendas. Agora, entre o dia da expiação e entre a festa dos tabernáculos, o dia da expiação é a 6ª festa, os tabernáculos é a 7ª. Entre esse momento, existe um trabalho que o povo deveria fazer e que nos levaria a assuntos proféticos no futuro. Olha só esse trabalho. Deuteronômio 16, irmãos, a partir do verso 13 diz assim: Deus vai dar um acréscimo agora entre a festa da expiação e dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Aqui está o acréscimo. Parece não ter nada de interessante aqui, né? Mas vamos ler de novo. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás 7 dias, depois que houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro e o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa do Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos. Pelo que de todo te alegrarás. Verso 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Aí ele vai falar quais são as festas. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mão vazias perante o Senhor, porque Deus abençoa, você vai recolher as primícias e vai entregar como dízimo para Deus e vai se alegrar na festa dos tabernáculos. Tem entrega de primícias na Páscoa, que aqui é chamada de asmo, na festa das primícias, que também é o Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Entendeu? O verso 3 é o principal. Antes de tudo isso, eles devem colher o cereal da eira e do lagar. Então, trigo e uva. Deus vai usar isso daqui lá em Apocalipse. Ainda mais que o dia da expiação fala da vinda de Cristo, quando ele sai do santuário. A festa dos tabernáculos, o estabelecimento do milênio. Então, esse ponto aqui, entre essas duas festas, tem que ter um assunto profético para isso, não é? E Deus não iria deixar de usar. Aí, vamos ver agora esses 2 pontos em Apocalipse. Esses 2 pontos que eu falei, eu quis dizer o Levítico 23, da festa dos tabernáculos, né? Onde o povo entrega primícias para Deus e pega ramos de palmeiras e se alegra perante o Senhor.
E esse segundo ponto no qual, depois do dia da expiação, eles tinham ali 5 dias para colher o trigo, para colher a uva e depois celebrar a festa dos tabernáculos. Esses 2 pontos estão em Apocalipse, relacionado com todo o assunto desde o início do vídeo. Vamos ler agora, irmãos, Apocalipse 7 e depois Apocalipse 14. Alguns versos dentro do Apocalipse 7 e alguns versos dentro do Apocalipse 14. Tanto no 7 como no 14 vai ter os 144 mil. E olha só a entrega do dízimo para o Senhor. Tem assuntos difíceis de ler, mas eu vou aqui já dando a conversão para o lado espiritual. E literal também, né? Capítulo 7, do 1 ao 4. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aí João diz: então eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí João vai descrever aqui nos textos 12 mil de cada tribo. E o interessante é que tem muitas revelações, irmãos. O cenário é esse: tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, e aí sobe um anjo que se coloca sobre o sol, e ele tem o selo do Deus vivo. Aí você fica curioso quando você lê isso daqui, né? Quem são esses 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra? Quem é esse anjo que tem o selo do Deus vivo? O que é o selo do Deus vivo? Por que foram selados 12 mil de cada tribo? Irmãos, em poucas palavras, esses 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra é figura do povo de Deus que trabalha selando o povo de Deus, que trabalha pregando o Evangelho. O selamento é através da pregação do Evangelho. Como Paulo fala em Efésios 1, em Efésios 4, em Coríntios, em algum texto, quando ele diz que nós fomos selados com o seu Santo Espírito. Por isso que usa aqui a figura de 4 anjos. E não aparece 4 anjos por acaso. 4 anjos fala de 4 cantos da terra. Lembra quando o Senhor Jesus voltar, ele diz que vai recolher os seus escolhidos que há nos 4 ventos da terra. Então, essa é uma representação. Esse anjo que tem o selo do Deus vivo é o próprio Cristo, que trabalha selando o povo de Deus. 12 mil de cada tribo não pode ser literal. O número 144 mil aponta para várias questões, principalmente para a plenitude do povo de Deus. Não são 144 mil judeus literais que ficarão na grande tribulação, pregando o evangelho para aqueles que ficaram. Essa interpretação está muito longe da verdade. Então, a interpretação que você ganha ela através das 2 casas de Israel e das festas é essa. 12 mil de cada tribo. 12 apontando para o povo de Deus, 1000 para o milênio. 144 mil apontando para o final do 6º dia da criação. Quem me segue já entendeu o que eu quis dizer. Não tem como falar tudo, né? Mas o que eu quero destacar aqui é isso. Foi selado aqui na fronte, na testa, que é a marca de Deus, o selo de Deus. Aqui não fala, nesse texto não fala o que é o selo. Em Apocalipse 14 vai falar. Aí o que é impressionante é que quando você vai ler aqui, os 12 mil de cada tribo, não tem aqui Efraim e nem Dan. Dan, ele foi aniquilado do selamento, porque Dan é uma figura do inimigo. Efraim não foi aniquilado. Efraim não está aqui, porque se fosse selado 12, é difícil falar isso, né? Se fosse selado 12 mil da tribo de Efraim, ficaria sinistro. Não é estranho
você não encontrar Efraim aqui. Seria estranho você encontrar Efraim aqui. Porque Efraim não é tribo, é reino. Um dia ele foi meia tribo. Primeiro ele foi filho de José, depois ele passa a ser filho de Jacó, depois ele passa a ser meia tribo dentro do povo de Israel, e depois ele passa a ser um reino sem mistura com os gentios. E depois passa a ser um reino misturado entre os gentios. E aí se cumpre o que Deus prometeu lá para Abraão, Isaque e Jacó. Então Efraim não pode estar aqui porque Efraim é um reino. Efraim está aqui dentro de todas as tribos, exceto Judá e Benjamim. Aí está Efraim. Alguns dizem que Efraim entrou por intermédio de José. Não. Não é isso. Então, fechou aqui o pensamento? 144 mil? 12 mil de cada tribo? E dentro desse capítulo, agora vamos para os textos do 9 ao 15. Diz assim: depois dessas coisas, que foi o selamento, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestida de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Acabou de selar os 144 mil das 12 tribos. Quando você conhece as duas casas de Israel, Efraim, e sabe que Efraim se tornou uma multidão de nações, plenitude dos gentios, quando acaba o selamento, vem o resultado. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Palmeiras. Festa dos tabernáculos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E eles adoraram a Deus dizendo assim: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força sejam dadas a nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí João respondeu: meu senhor, tu o sabes. Aí um dos anciãos disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eles estavam com palmas nas mãos e Deus falou que seria estendido sobre eles o tabernáculo. Festa dos tabernáculos. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o tema principal que a gente viu aqui é que houve um selamento do povo de Deus, 12 mil de cada tribo, o número foi 144 mil. Quando João olhou, já era um número que ninguém podia mais contar, de todos os povos, línguas e nações. Aí estão as duas casas de Israel. E aí Deus avançou a visão para o tempo do fim. Eles vieram da grande tribulação, venceram a besta e estavam com palmas nas mãos, se alegrando, e Deus disse que estendeu o tabernáculo sobre eles. Festa dos tabernáculos, irmãos. Agora Apocalipse 14. Deus vai acrescentar detalhes sobre o Apocalipse 7. E leia com atenção. Vamos ler aqui do 14, do 1 ao 5. As palavras destaques dentro dessa leitura vai ser dízimo, primícia e sem defeito. E o nome de Deus na testa deles, revelando o selo.
Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Qual que é o selo de Deus? O nome do Filho e o nome do Pai. Por isso que o Apocalipse está destacando a plenitude do povo de Deus dentro desses 144.000, e não somente um povo eleito. Verso 2. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Você acha que a igreja não pode aprender o cântico? Diz que ninguém podia aprender. E olha o verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula, não tem defeito. Existe um povo mais separado que esse? Porque a Escritura iria dar um destaque fenomenal num povo judeu. Então não faz o menor sentido, né? Paulo disse que estava preparando a igreja, em Efésios 5, ele disse que estava preparando a igreja para apresentar ela como uma virgem, a um só marido. Sem mácula, apresentar ela sem mácula, sem ruga, sem defeito. Entendeu? As primícias. Aqui é a entrega do dízimo. Isso daqui são as primícias. E eles estão todos selados com a marca de Deus, com o selo de Deus, o nome do Pai e o nome do Filho na testa. E aí as palavras-chave é dízimo, primícias e sem defeito. Por isso que quando nós lemos as palavras primícias, nós lemos dízimo. Se tivesse escrito aqui, no verso 4, são estes os que não se macularam com mulheres, e são dízimos para Deus. Seria a mesma coisa. Eles foram as primícias, os primeiros da criação de Deus, recolhidos e entregues para Deus. Entendeu, irmãos? E aí Apocalipse 22, só para confirmar isso, diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a tua face, e na sua fronte estará o nome dele. Está falando só dos 144.000 aqui? Não, está falando dos servos de Deus que tem o nome de Deus na testa. Então aqui fechou, irmãos. O passo 3 fechou. Então o que nós vemos aqui, a conexão que eu fiz, é que em Levítico 23 tem a celebração dos tabernáculos, onde o povo deveria recolher os frutos da terra, entregar para Deus na festa dos tabernáculos, e eles deveriam se alegrar com palmeiras nas mãos. Aí em Deuteronômio 16, temos o episódio em que o povo deveria colher da eira, do fruto do lagar, e depois celebrar a festa dos tabernáculos. Apocalipse 7 e 14 foi para explicar a parte deles se alegrando com palmas nas mãos. Porque esses que estavam se alegrando com palmeiras nas mãos, eles vieram da grande tribulação. E eles fazem parte daquele número de pessoas de povos, línguas e nações que ninguém podia contar. Mas são esses os que foram selados por Deus. Então, é um desfecho, uma corrente de pensamentos.
houve um selamento de 144 mil de cada tribo de Israel. Você compreendendo as duas casas de Israel, olhando para Efraim, sabe que aí estão os gentios. Então, quando acabou o selamento, foi mostrado para João um número que ninguém podia contar. Eles vieram da grande tribulação e estavam com palmas nas mãos. E aí a festa dos tabernáculos, porque Deus fala que estenderia o tabernáculo sobre esses. E no Apocalipse 14, acrescenta que estes são primícias para Deus. É a entrega do dízimo para Deus. Entendeu? Nós fizemos essas conexões. E aí tem mais uma aqui. Nós lemos o Apocalipse 14, do 1 ao 5, e eu deveria ter ido no verso 14. E aí acabei esquecendo e fui para Apocalipse 22. Apocalipse 14, do 1 ao 5, Deus vai mostrar que o povo já estava ali, como primícias para Deus, os 144 mil. As duas casas de Israel unificadas, diante do trono, dos anjos, dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, ali, adorando a Deus. Primícias para ele. Aí depois vai vir a mensagem dos 3 anjos, e no verso 14, Deus vai recapitular a história. Ele vai voltar no tempo para mostrar o que aconteceu na terra, o trabalho que ele fez na terra, para que revelasse esses 144 mil como primícias para Deus. O que acontece na terra antes dessa colheita? Porque são primícias para Deus, então eles foram colhidos, não é? Da terra. Essa é a ideia. Aí no verso 14, o texto explica. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado na nuvem, o Filho do Homem. Ele falou assim: toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, Jesus, passou a sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Arrebatamento. Ele ceifou o trigo e trouxe para o seu celeiro. Recolheu os seus eleitos, primícias para Deus. Isso daqui está em Mateus 24. Agora olha a segunda ceifa. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Esse já não é o Filho do Homem, é um outro anjo. Saiu ainda do altar outro anjo. Agora apareceram 2 anjos nessa cena. Aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, olha a cena se repetindo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e o lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Viu que são 2 ceifas, e praticamente a mesma sequência. Na primeira, está o Filho do Homem, numa nuvem, é Jesus, ele tem uma foice afiada, aí sai um anjo e fala, toma tua foice afiada e ceifa, porque a seara da terra já amadureceu. Ele foi e passou a ceifa. Arrebatou o povo. Na segunda, sai um outro anjo, que tinha também na mão uma foice afiada, e um outro anjo sai, dando a mesma ordem. Pega a tua foice afiada e ceifa, porque os cachos da videira já amadureceram. Agora, não catou o povo e recolheu como eleitos para ele. Esses são os ímpios. Catou eles e levou até o lagar da ira de Deus, lá em Israel mesmo, onde Deus vai juntar todas as nações. E aí foi pisado o lagar da ira de Deus. E aí houve grande matança. A partir do verso 14, quando aquele Filho do Homem que estava numa nuvem e tinha uma foice afiada na sua mão, passou a ceifa na seara da terra e recolheu ali os seus frutos, esses são os 144 mil do início do capítulo. Agora nós vamos fechar o estudo vendo como o maior dos apóstolos interpretou essa questão de primícias.
Vamos em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 ele vai tratar da ressurreição de Cristo e da igreja. Mas o que estava acontecendo é que muitos estavam crendo no Senhor, só que estavam entrando doutrinas de demônios dentro da igreja e não estava negando a Cristo como o Messias. O diabo é astuto. Ele mudou a estratégia. Ele estava negando só a ressurreição. O Filho de Deus ele não estava negando mais. E os coríntios estavam crendo. Aí Paulo ficou admirado com isso. Olha só, eu resumi o capítulo, né? Aí 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Só para vocês verem que esse é o assunto mesmo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que é crer em vão? Dentro desse contexto, era acreditar que Jesus era o Messias, o prometido, mas que não ressuscitou. Estavam crendo no morto. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os coríntios não estavam crendo na ressurreição e o apóstolo Paulo não foi lá orar por eles, repreender demônios, quebrar correntes. Ele não foi lá dizer, por convicção pessoal, que Jesus apareceu por ele, que Jesus apareceu para ele. Ele não foi lá usar o testemunho dos apóstolos, que eram testemunhas oculares. Isso não iria convencer os coríntios. Já que eles estavam crendo, pelo menos, que Jesus era o Messias, então eles acreditavam na Escritura, Paulo foi lá usar a Escritura. Nada melhor que usar a própria palavra em cima deles. Paulo foi lá e arrancou a cabeça da serpente com a própria Escritura, que é a espada. É claro, ele fala aqui, no verso 5, né? E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevivem até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Mas ele não se baseia nisso. Ele só diz, ele ressuscitou e foi visto. Mas eu vou mostrar pela Escritura que ele ressuscitou. Aí quando chega no verso 19, ele fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Significa que se você crê que Jesus é o Messias, mas que ele morreu e não ressuscitou, então você também não vai ressuscitar. Então, o mais infeliz de todos os homens, sua esperança está sendo posta no morto. Aí ele fala um monte de coisas aqui, né? Só resumir. Aí no verso 20 até o 23 ele fala, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias no plural daqueles que estão dormindo esperando a ressurreição. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, pela sua própria ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está ensinando o arrebatamento e a ressurreição, não está? Está ensinando através das primícias. E ele diz que cada um vai ressuscitar pela sua própria ordem. Primeiro, Cristo, para ele ser as primícias. Mas como ele tem um corpo, ele também há de ressuscitar todos aqueles que nele crê. Só que esses ressuscitarão só na sua vinda, não nas suas vindas. Não 2, 3 ressurreições, várias porções. Os que são dele na sua vinda. Isso é o que o apóstolo Paulo ensinou. Então Cristo, ele é as primícias. De onde saiu essa palavra? Da lei, das festas. Em Coríntios tem toda a sequência das festas. Em 1 Coríntios capítulo 5 ele fala de Páscoa, fala de asmos. Aqui ele fala de primícias. O efeito do Pentecoste está em 1 Coríntios 14.
No 12 também, no 12 e no 14, é o efeito do Pentecoste, derramamento do Espírito Santo e os dons. Então, 4 festas. Paulo sabia que 4 festas já estavam em cumprimento. Já abriu a porta da Páscoa, a porta dos asmos, a porta das primícias e a porta do Pentecoste. Falta trombetas, expiação e tabernáculos. Ele vai falar dessas 3 festas aqui dentro. E quando chega no verso 51, ele diz assim: Eis que vos digo um mistério, que ele entendia, todos eles poderiam entender, e é um mistério não porque está oculto, mas porque é algo muito grandioso. Aqui está a restauração das 2 casas de Israel, aqui vai aparecer Efraim, através do texto que ele vai citar, vai mostrar muitas questões que estão relacionadas às festas, às primícias, o dízimo. Aí ele diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num só, vai haver a transformação dos corpos e a ressurreição dos santos. Não 2, não 3. Um momento. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Trombeta. Tá vendo? Não falta acontecer a festa das trombetas? No dia profético? Falta. E aqui ele não colocou a ressurreição da igreja na festa das trombetas, mas sim ele colocou na última trombeta, porque ele sabia que tinha o dia da expiação, no qual também se toca trombetas. Aí tem festa das trombetas, o dia da expiação, que é o dia da redenção, o dia que Jesus sai do santuário, e aí ele ressuscita o seu corpo, o seu povo todo, para levar as pessoas para a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos ele falou um pouquinho antes. A palavra tabernáculos não apareceu, nem a palavra expiação, mas o efeito dessas festas aparecem aqui dentro das palavras dele. Entendeu, irmãos? Então, o maior dos apóstolos interpretando a festa das primícias como colheita, como ressurreição. E primícias, no livro da lei, já que nós estamos falando de festa de primícias, era entregue dízimos. A pergunta, uma pergunta principal: o que é o dízimo? Dinheiro? Não é dinheiro. Nós somos os dízimos. Nós somos as primícias. Quando você está evangelizando o seu irmão, sacerdotando ele, fazendo discípulo, você está entregando primícias para Deus. Entendeu? No dia da ressurreição, quando todos estiverem ressuscitados diante do Senhor, esse será o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, que será entregue para o pai. O filho estará entregando o dízimo para o pai. E cada qual com o seu trabalho. Entendeu, irmãos? Por isso que Deus não aceitava prata, bronze ou ouro como entrega de dízimo de primícias, e sim os primeiros animais, os que nascem primeiramente, os primeiros frutos da terra, de árvore, do campo, o melhor, né, as primícias, a primeira colheita, os melhores, e daí a 10ª parte para Deus, os dízimos, entendeu? Então, irmãos, qualquer dízimo que você lê na Bíblia está relacionado com algo que é santo e que é puro para Deus. Os 10% do seu salário não tem nada a ver com dízimo. Não faça mais isso. Nem que se o pastor for muito bom, nem que se ele usar o dinheiro para dar cesta básica, que é muito difícil acontecer, mas tem. Não faça isso. Dê ofertas voluntárias. Faça contribuições. Seja generoso aonde você está aprendendo. E se você quiser entregar dízimo para Deus, dízimo e oferta, a oferta seja o levantar das suas mãos, como sacrifício da tarde e da manhã, e o incenso seja a oração dos seus lábios. Essa é a oferta para Deus, agradável a Ele. E o dízimo, os dízimos, que seja
o levantar das suas mãos e o incenso dos seus lábios, que isso afete outras pessoas e elas se convertam em primícias para Deus. Esse será o seu dízimo, aceito para Deus. Agora, a contribuição voluntária, onde envolve o dinheiro, aí sim é aceito para Deus. É isso, irmãos, essa é a verdade. Seja liberto, seja liberta, faça a vontade de Deus. Seja agradável a Ele, tanto no conhecimento, no entendimento, como nas obras. Isso que eu te mostrei é a vontade de Deus. Como é que você vai colocar isso por prática agora? Você vai aprender, vai estudar, vai ler, vai associar as coisas e vai ensinar. E a parte das suas ofertas? Você vai ofertar. Vai ajudar quem precisar de ajuda. E isso vai ser muito mais aceitável para Deus do que você dar 10% do seu salário para continuar sustentando templos que ensinam doutrinas de homens. Agora, se você congrega em uma congregação na qual não se cobra dízimo, você faz bem. Não quer dizer que uma congregação que não cobre dízimo não ensine doutrinas de homens, mas é melhor, irmãos, você está em um lugar onde não se cobra dízimo, onde a oferta é voluntária. Isso é agradável a Deus. Tá bom? Bom, para esse vídeo o assunto termina aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, gostado, ajuda aí no joinha, compartilha para os irmãos, que esse estudo é libertador. E deixa os comentários para eu saber se vocês estão entendendo o mesmo assunto. Deixa sugestões de vídeos dentro desse tema, né? Para eu saber o que eu posso fazer para ficar mais fácil o entendimento. Mas quem teve paciência, quem chegou até aqui, acredito que não restou muita dúvida, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e até o próximo estudo.